Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem, meus queridos, antes de tudo, obrigado por estarem aqui assistindo a mais um vídeo do meu canal. Meus queridos, neste vídeo eu vou falar sobre o que faz um sacerdote bíblico no templo de Deus. Mas antes de tudo, para quem caiu aqui de paraquedas no meu vídeo, é novo aqui no canal, quero que saiba que esse vídeo aqui faz parte de uma playlist de vídeos que estou fazendo. Uma playlist de 4 ou 5 vídeos, ainda não sei quantos serão ao todo, que estou explicando sobre o reinado milenar de Cristo na Terra e o que isto representa para nós. E este já é o segundo vídeo desta playlist. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no card. Assista ele depois, por favor, para que vocês entendam melhor este vídeo aqui. Ok? Obrigado. Antes de começar a explicação sobre o sacerdócio bíblico, quero que saibam, meus amigos, antes de tudo, que esse assunto, embora pareça chato e enfadonho, mas não vai ser, eu garanto. Por isso, eu os advirto que não saiam desse vídeo por causa do assunto, porque esse assunto significa suas vidas e sua herança celestial. Mas isso não tem importância para você, que entrou aqui nesse vídeo, pode sair. Outra coisa muito importante que quero que saibam, para quem não sabe e não está atento, lembre-se que tudo na Bíblia não são histórias literárias, histórias reais, mas toda a história contida na Bíblia são simbólicas, são parábolas ou alegorias. Outra coisa muito importante a ser esclarecida é que essas histórias são atemporais, ou seja, elas não têm uma data específica, como muitos acham que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas são histórias eternas que acontecem todos os dias na humanidade. São histórias do espírito, da consciência, e acontecem todas as épocas da humanidade. Por isso, meus amigos, eu vou falar aqui no vídeo como se estivesse acontecendo hoje, no presente, e não como se estivesse acontecendo no passado. Primeiro de tudo, para quem não conhece a Bíblia, Deus, o Eu Sou, a consciência, dividiu os filhos de Israel em 12 tribos. Não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas uma dessas tribos foi designada, a tribo de Levi, como parte sacerdotal. Mas o que esses sacerdotes fazem no templo de Deus? Eles são responsáveis por fazer sacrifícios de animais. Mas você talvez que não conhece a Bíblia, pergunte: para que serve esses sacrifícios de animais no templo? Em várias ocasiões está escrito na Bíblia, no Velho Testamento, que Deus manda que sacrifique animais, como por exemplo, ocasiões regulares em que eram oferecidos. Todas as manhãs e todas as noitinhas tinha que sacrificar animais. Todo sábado, também no primeiro dia do mês, na Páscoa e os 7 dias da festividade dos pães não fermentados, no dia da expiação, também no Pentecostes e cada dia das festividades das barracas. Outras ocasiões são na consagração do sacerdócio, na posse dos levitas, ao se firmarem actos, em ofertas de participação em comum, bem como em certas ofertas pela culpa ou pelo pecado, também no cumprimento de votos, também em relação às purificações de alguns locais. São ocasiões maravilhosas que a Bíblia fala. Mas o ponto importante é: o que significa esses sacrifícios de animais para nós hoje? Mas antes de tudo, quero que saibam a parte que parece mais chocante desses sacrifícios. Como esses animais são oferecidos e quais são esses animais? Os animais oferecidos são o vitelo, o carneiro, o cabrito, a rola ou o pombo novo. Mas qual é o procedimento? No caso de um animal, o ofertante coloca a mão sobre a cabeça do animal, reconhecendo a oferta como sua própria oferta e como para si em seu favor. O animal é abatido, o sangue era aspergido ao redor do altar ou sobre a oferta queimada. O animal é esfolado, cortado em pedaços, seus intestinos e pernas são lavados, a cabeça e outras partes do corpo são colocadas sobre o altar. O sacerdote oficiante recebia a pele do animal. No caso de uma ave, o papo e as pernas eram removidas.
e a cabeça e o corpo eram queimados sobre o altar. Mas talvez você pergunte: onde está isso na Bíblia, França? Em várias passagens, mas eu vou citar apenas Levítico capítulo 1, versículos do 6 ao 9, que diz: depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes dos sacerdotes Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimarão tudo isso no altar. É o holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Bem, meus queridos, parece chocante, não é verdade? Quando eu li a Bíblia e me deparava com esses tipos de textos, eu não entendia por que Deus se agradava desses sacrifícios. Parece coisa de masoquista cruel, parece um tipo de escravidão cruel, de um déspota vingativo. Eu ficava pensando em como Deus era estranho de se agradar e de se sentir bem com tais sacrifícios. A Bíblia não fala que ele é perdoador e é o próprio amor? Para mim, esses sacrifícios de animais parecia até tortura e perversidade, mas parece chocante apenas para aqueles que interpretam a Bíblia de uma maneira errada e equivocada, e não entendem o simbolismo por trás das histórias dela. Isso porque me ensinaram que Deus era dessa forma cruel com pessoas e animais. E eu pensava, isso é chocante, porque Deus é tão cruel com as pessoas e com os animais? Uma pessoa que ama muitos animais e defende os direitos dos animais ficaria muito chocado quando lesse esses textos na Bíblia, se antes não aprendesse que isso não pode ser feito de uma maneira literal. Esses sacrifícios foram usados apenas como simbolismos, e com esse simbolismo, Deus quer nos mostrar o quão é importante o que pensamos e imaginamos no nosso dia a dia. Veja o que diz o Salmos 86, verso 5. Pois tu, ó Senhor, és bom e estás pronto a perdoar, e é abundante a benignidade para com todos os que te invocam. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas calma, vocês que amam os animais. Agora eu faço uma pergunta. Vocês acham mesmo que um Deus que é puro amor faria isso mesmo literalmente com os animais? Vocês acham que ele mandaria sacrificar todos os dias e em várias ocasiões os animais? Isso não seria uma espécie de escravidão e tortura tanto para nós quanto para os animais? Vocês acham mesmo que tirando a vida de um animal literalmente, se perdoaria literalmente os nossos erros? Claro que não. O Deus verdadeiro, que é um Deus da liberdade, não é esse tipo de Deus cruel que escraviza. Veja o que diz 2 Coríntios 3,17, diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é o Espírito livre, e não pode estar preso a nada que o escravize. Nós pagamos pecados enquanto vivemos na cruz que é o corpo, porque colhemos o que plantamos, através da lei da causa e efeito, e da lei da colheita idêntica, ou lei da semeadura. Mas o que isso quer dizer? Isso prova sem sombra de dúvidas que tudo na Bíblia é simbólico e não pode ser interpretado literalmente. Significa que as histórias da Bíblia não são histórias reais, mas parábolas. Mas talvez vocês perguntem: mas Franci, qual o significado oculto por trás do templo, dos sacerdotes levitas e dos sacrifícios e ofertas dos animais? Calma que vou explicar cada detalhe. A própria Bíblia desvenda esse mistério para nós. Primeiro de tudo, você precisa saber o que representa o templo de Deus. Vou deixar que a própria Bíblia te responda. Atos capítulo 17, versículo 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. 1 Coríntios 3,16 também diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Purificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bem, meus queridos, preciso falar mais alguma coisa sobre o que representa o templo de Deus? O templo de Deus somos nós mesmos. Mas o que significa para nós as 12 tribos de Israel, incluindo a tribo de Levi no homem? Na simbologia bíblica, as 12 tribos de Israel representam as 12 faculdades intelectuais disciplinadas no homem que despertou. O sacerdote levita representa dentro de você, que é o templo, a sua faculdade da percepção ou do discernimento. Mas o que representa a simbologia dos animais? Os animais representam em nós os nossos pensamentos. Precisamos estar atentos aos nossos pensamentos que representam os animais dentro de nós. Precisamos estar atentos se são bons ou ruins e oferecer no altar da consciência para Deus apenas aqueles animais que representam os pensamentos sadios. Você é o sacerdote da sua mente. Você precisa dominar as suas faculdades perceptivas e oferecer como sacrifícios a Deus apenas pensamentos sadios. Textos que correspondem a isso. Mateus, capítulo 9, versículo 4 diz: Como Jesus sabia os pensamentos deles, disse-lhes: Por que pensam o que é mal no coração de vocês? Mateus, capítulo 12, versículo 25, Jesus diz também: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Segundo aos Coríntios 10, 5 também diz: Destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 também diz: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O templo é você, o seu corpo. Tudo representa você mesmo. Você representa também o sacerdote, também representa o sumo sacerdote. O papel do sacerdote é sacrificar no altar da consciência pensamentos puros, cuidar do que pensamos e do que imaginamos. Êxodo capítulo 29, versículo do 39 a 45 diz: Ofereça um cordeiro de manhã e outro cordeiro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas moído e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer como oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, este holocausto deverá ser feito regularmente na entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com vocês. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e eu consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus. Tenham calma, vocês que amam os animais. Não fiquem chocados por causa dos sacrifícios de animais descritos na Bíblia. Não precisa ficar chocados. Deus não é um déspota cruel e sanguinário como pintam as religiões. Tudo na Bíblia é simbólico. Arão, o sumo sacerdote, e seus filhos representam na Bíblia a nossa boca. Vamos ver o texto que confirma isso na Bíblia. Êxodo capítulo 4, versículo 15 e 16 diz: E tu lhes falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei como a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo,
E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Tanto os sacerdotes como os profetas na Bíblia, simbolicamente representam a mesma coisa, que é a nossa boca. Veja o que Jesus disse em Mateus no capítulo 12, versículo do 34 ao 37. Ele diz: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no seu coração. Mas o homem mau, da sua maldade, tira apenas coisas más. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absorvidos, e por elas serão condenados. Portanto, meus amigos, vocês são o próprio sacerdote do seu templo, que é o seu corpo. Sacrifiquem a Deus animais sadios como um cheiro repousante e agradável para Deus. Façam como diz em Hebreus capítulo 3, versículo 15, que diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Qual é esse nome? O nome dele é Eu Sou. Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este texto de Romanos diz que não devemos nos amoldar a este mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar as bênçãos de Deus. Isso quer dizer que a nossa realidade pode ser moldada, como o oleiro molda o barro e cria um novo vaso. A nossa realidade pode ser transformada pela renovação da nossa mente, ou seja, precisamos tomar cuidado com o que pensamos, imaginamos e falamos. Você é o oleiro da sua realidade. Se não estiver contente com ela, crie uma nova com o poder da sua palavra, que são os sacrifícios de participação em comum, oferecidos a Deus. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levante-se e vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando-o outro vaso de acordo com a sua vontade. O que esse texto de Jeremias está querendo nos dizer? Quem representa o profeta Jeremias? Você que está me ouvindo e me assistindo é o profeta Jeremias. Você é o oleiro. Sua realidade é o barro, e a palavra do Senhor é a que sai da sua boca para moldar a sua realidade. Mas quem é Melquisedeque e o que ele simboliza para nós? Melquisedeque é você também, que está assistindo esse vídeo. É você quando desperta o Cristo interior. Melquisedeque representa em você o arquétipo do seu mago interior, o alquimista da realidade, aquele que transforma metais pesados em pedras preciosas. É você quando perde toda a sua identidade, quando deixa de se identificar com raça, cor, gênero e se torna apenas o Eu Sou. É a consciência sem forma e sem posto que transforma tudo que está ruim em bom e tudo que está torto em reto. Você se torna o sacerdote e o ungido do próprio Deus e reina com justiça, oferecendo sempre no altar da consciência um sacrifício santo e agradável a Deus. E a paz reina na sua realidade, que é a sua Salém. Hebreus capítulo 7, versículo 1 e 2 diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação, rei de justiça.
e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Salmo 110, versículo 4 diz: Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Estes textos que acabei de citar vêm mostrando que Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando é que Jesus passa a ser sumo sacerdote dentro de nós, que é o templo de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque? Isso acontece quando despertamos o Cristo em nós. Jesus é o sumo sacerdote em nós, que intercede a Deus por nós, ou seja, é Ele quem entra no Santíssimo por nós. 1 de João 2, 1 e 2 diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Hebreus 10, do 4 ao 7 diz: Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tirem pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. O que Deus requer de nós é que sejamos criadores conscientes, despertando o Cristo interior, a nossa imaginação desperta, e criemos um mundo melhor para nós e para os outros. Mas não podemos criar de um modo mecânico, no automático, que representam os animais defeituosos, através de uma consciência morta, como o mundo oferece todos os dias. Isso só cria dor e sofrimento, cria realidades feias e defeituosas. Malaquias capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os apresenta como oferta, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no seu rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso ao Senhor. Pois o Eu Sou é um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. Cuidado com o sacrifício que você coloca depois do Eu Sou. É bom você despertar o Melquisedeque que está em você, o Cristo interior, e transformar a sua realidade para melhor, oferecendo sempre um sacrifício de palavras sadias no seu templo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 12 até o 16 diz: Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O que esse texto está querendo nos dizer? Que, assim como o alquimista Melquisedeque transforma palha em ouro, madeira em prata, feno em pedras preciosas, assim também nós devemos transformar nossa realidade através do fogo do Espírito Santo. Construamos uma obra que possa ser um legado para muitas gerações. João capítulo 14, versículo do 12 ao 14 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Qual é esse nome? O Eu Sou. Este é o nome dele. Eu sou me enviou a vós, diz Êxodo 3,14. Bem, meus queridos, vamos recapitular tudo o que aprendemos até agora. Deixa eu ver se vocês entenderam. O que representam os sacrifícios de animais mesmo na Bíblia? Os animais representam os nossos pensamentos.
puros e impuros, defeituosos ou sadios. Temos que oferecer, no altar da nossa consciência, apenas os animais puros e sadios. Mas como podemos fazer isso? Temos que pensar e falar, repetir só palavras e pensamentos puros, positivos. Oferecer o cordeiro sadio do rebanho. O cordeiro representa Jesus Cristo, a palavra de Deus. Devemos usar, depois do eu sou, apenas palavras positivas que representam o cordeiro sadio do rebanho. Uma forma prática de fazer isso é criar frases positivas sobre o que queremos para moldar a nossa realidade e repeti-las de manhã e à noitinha antes de dormir, até que criemos o tom da realidade que queremos. Exemplo: eu sou a saúde perfeita de Deus manifestada agora, e etc. Você pode criar quantas frases você precisar e repeti-las todos os dias, de manhã e à noitinha, antes de dormir. Isto é oferecer todos os dias sacrifícios de participação comum com Deus no altar da sua consciência. João capítulo 1, versículo 14 e 29 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como a de um filho unigênito vindo de um pai, cheio de graça e de verdade. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim, meus queridos, Jesus é o Cordeiro que devemos oferecer todos os dias, que são as palavras positivas e a imaginação guiada, para que possamos alcançar os nossos alvos e objetivos na vida. Bem, meus queridos, o vídeo já está longo, vou parando por aqui. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, por favor, a outras pessoas. E não se esqueçam que no próximo vídeo é a continuação dessa playlist sobre o reinado de Cristo na Terra, através de vocês. Não percam o próximo vídeo, que tem instruções de Jesus para vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.